Adaptar o caminhão que nós já tínhamos não era o suficiente para a transformação que a gente quer causar na marca. Ação. Márcio primeiro. O lançamento do S-Way começa muito antes do mercado saber que o S-Way ia ser lançado. Porque o lançamento do S-Way existia uma preparação de marca e uma preparação da companhia que mesmo antes da gente poder divulgar abertamente as decisões que estavam sendo tomadas com relação ao futuro da linha de pesados da Iveco, a gente já precisava de alguma maneira preparar o mercado. Houve um processo de reconstrução da marca Iveco ao longo desses últimos 3 anos, que antecede, inclusive, o conhecimento das pessoas de que o S-Way seria lançado, até de algumas pessoas internas. Houve um processo de reestruturação de diversas áreas e da nossa rede de concessionários, etc. Você não começa a preparar o S-Way depois que o projeto de desenvolvimento do produto começa. Você primeiro começa a preparar a marca para receber o S-Way e depois você pode usufruir do benefício da marca S-Way para a marca. A gente precisava fazer com que as pessoas dentro da companhia entendessem o tamanho da empresa que elas trabalham, a importância da empresa que elas trabalham, né? Para que quando começasse a chegar a fase em que o S-Way estava começando a ser de alguma forma comunicado, esse ambiente já estava definido para receber a chegada desse novo produto, que era o último passo de uma transformação de marca completa, né? A legislação brasileira ela permite um certo percentual de partículas lançado ao meio ambiente. Tá? Se a gente estava falando do Euro 5, o diesel S10, a gente tinha 10 partículas por milhão. Quando você vai para o Euro 6, essas partículas reduziram muito mais, chegaram praticamente a nível zero. E aí o que você tem que fazer de modificação no produto para você atender? Se você pensar, o que é um catalisador, que é o sistema de escapamento de um caminhão? O nosso catalisador do Euro 5, ele é algo que ele era praticamente desse tamanho, tanto que a caixa de bateria ficava em cima dele. E aí se você vai para um catalisador do S, ele é desse tamanho. O sistema de filtragem que ele tem antes de jogar o ar dentro do ambiente é muito grande. E isso passa não só pelo catalisador, que é a marca maior da questão do Euro 6. Você tem tudo que vem antes, um sistema de cooling, um sistema de motor, um sistema de powertrain, tudo para que aquilo chegue lá no catalisador e faça o filtro correto para emitir o ar menos poluente. A maior mudança que teve foi na quantidade de NOx expelido pelo escapamento. Era como se você tivesse várias caixinhas de gráfico com emissões. Euro 5 estava numa caixinha mais ou menos desse tamanho. Euro 6 é isto. Como o Euro 6 foi algo muito grandioso, né, o volume de protótipos que a gente montou, o volume de teste que a gente fez, realmente a gente teve que partir para contratações de novos galpões para armazenar essas peças, né? Foi algo realmente um pouco diferente da nossa rotina habitual aqui. O tempo sempre foi, né, sempre é um vilão quando a gente fala no desenvolvimento do produto. Por mais que a gente prevê algumas falhas, por mais que a gente faça simulações, a gente precisa fazer alguns testes físicos. Hoje, a exigência da legislação ela vai muito mais além. Então, por exemplo, um caminhão pesado como o S-Way, a gente tem garantia de durabilidade de emissões por 700 mil quilômetros. É um desafio enorme de fazer isso, não só no processo de desenvolvimento, mas também no controle daquele produto que está no mercado. Falando grosseiramente, o Euro 6 é isso.
Só que o nosso produto ele veio acarretar muito mais modificação do que isso. Por quê? A ideia não era só emitir, a ideia era desenvolver um caminhão novo. E assim nós fizemos. A maioria dos nossos concorrentes estavam trabalhando com caminhões que eles já tinham lançado e estavam só alterando o modelo de emissões. A Iveco entrou com um modelo de emissões novo, mas entrou com um caminhão totalmente novo também. Nós estávamos no ponto de decisão entre manter a plataforma anterior do Highway, apenas avançando com o conteúdo legislativo, ou trazermos o S-Way e fazer diferente e fazer melhor. Então a empresa decidiu por investir, ela acreditou no time, ela acreditou no potencial desse produto, e aí foi o ponto de decisão, né? A partir daí todo o time ele teve a ciência de que essa era a melhor oportunidade para trazer o melhor produto para esse mercado. Um produto europeu, ele não se aplica diretamente no mercado como o Brasil. 95% das estradas brasileiras, elas não são pavimentadas. E os 5% de estradas que são pavimentadas no Brasil, as estatísticas indicam que são mal pavimentadas, via de regra, são mal pavimentadas com algumas exceções. Para você trazer um caminhão que anda num tapete na Europa, para ele poder operar aqui sem quebrar, sem falhar e tendo um desempenho positivo, um desempenho bom, nós precisamos desenvolver muitos componentes novos, adaptar esses componentes, reforçar chassi, reforçar suspensão, reforçar cabina, sem falar em toda a parte eletrônica do veículo que teve que também ser adaptada para a realidade do emissionamento brasileiro. O produto da Europa não ia dar certo aqui no Brasil. Foi por isso que a gente reinventou, e o S-Way hoje é um carro completamente adaptado para a nossa missão, para o nosso cliente brasileiro. Não tem absolutamente ninguém que consiga fazer isso, consiga atender minimamente essa expectativa, simplesmente trazendo um produto da Europa e colocando para vender aqui. Não funciona. O mercado brasileiro a gente poderia definir como diferenças principais em relação ao europeu da seguinte forma. Nós temos, primeiro, um combustível que não é exatamente europeu, muito pelo contrário, a gente tem aqui, até por uma questão ambiental e todo um processo de já vem há alguns anos no incremento do aumento do percentual de biodiesel no diesel. O biodiesel não só percentualmente é maior do que a Europa, mas também são fontes diferentes. Depois, do ponto de vista de vida real do consumidor, do ponto de vista de transporte de carga em si, aqui no Brasil nós temos, a nossa legislação permite, nós temos os produtos adequados para transportar uma carga, um PBT de 74 toneladas, por exemplo, um caminhão 6x4, que é um caminhão equivalente, se a gente fosse pegar a versão europeia, carrega 44. Então, 30 toneladas de diferença é bastante coisa, e por isso a gente precisa e faz a personalização desses produtos para o mercado brasileiro, e numa topografia em muitas regiões muito mais acidentada, ou seja, eu tenho subidas e descidas. Isso quer dizer o quê? Para subida eu preciso de mais performance do que aquela versão europeia. E na descida eu preciso de mais freio, porque eu estou com um caminhão carregado e eu preciso de freio motor. Então a gente percebeu que dentro do Brasil a nossa operação é uma operação muito difícil, muito difícil. As estradas do Brasil não são as estradas da Europa, são estradas completamente diferentes em termos de condições, né? O Brasil em termos de condições climáticas, você pode ir de norte a sul, frio e calor ao mesmo tempo. Eu acho que a grande sacada que a Iveco Brasil teve com o lançamento do S-Way foi entender o que o nosso cliente espera, o que o nosso cliente precisa para trabalhar bem, para ganhar dinheiro com o seu caminhão, que é o que a gente espera que ele faça. Um dos viés que esse projeto fez foi realmente escutar lá fora. A gente saiu muito, a gente levou produto, trouxemos clientes aqui. Nós estamos falando de cliente desde do Oiapoque ao Chuí. Se você pega um pessoal que roda no sul, eles têm uma necessidade de produto completamente diferente do que roda no Mato Grosso, que roda lá no norte, no nordeste. E a gente trouxe bastante cliente aqui, ouviu bastante. E hoje eu tenho certeza que a gente tem um produto completamente adaptado
para rodar de uma ponta a outra do Brasil? Primeiro, a gente tem que conhecer como é o mercado. A gente tem que saber como as empresas cuidam, gerenciam, administram as suas frotas, os seus veículos, as suas operações. Não é algo imaginado ou testado ou hipotizado, é algo que vem através de experiência. O mercado dita para a gente aquilo que ele precisa e com base nisso a gente consegue ir um nível a mais e trazer algumas disrupções para esse mercado. A gente identificou as necessidades do cliente. Nós trouxemos clientes diferentes, né? Mostramos o que nós estávamos pensando na clínica e, surpreendentemente, nós tivemos que mudar algumas direções, porque nós vimos que nem tudo que nós estávamos pensando estava totalmente de acordo com o desejo do cliente. A gente trabalhou em uma série de melhorias, né, por feedbacks de clientes que experimentaram o nosso produto, né, e se sentiram parte também do desenvolvimento. Era sempre olhando para o cliente, sempre foi. Porque não tem como, a qualidade, ela tá monitorando o campo, então ela sabe exatamente a dor do cliente, e quando ela traz isso para dentro de casa, ela traz a dor do cliente. Então toda vez que a gente melhorava uma peça, melhorava uma questão de conforto, a gente estava sempre olhando para o cliente. Então isso é importantíssimo, porque o cliente que recebe aquele produto, ele sabe que ele tem aquelas características que ele identificou como oportunidade de melhoria, né? E se sente também parte integrante do desenvolvimento. O desafio era maior do que a gente pensava. O tempo foi o nosso pior desafio, né? A gente tinha uma data inicial, a gente não podia atrasar um dia, a gente não podia atrasar um mês, a gente não podia... Se caísse um avião no meio da fábrica, so sorry, tínhamos que seguir e manter a data. Teve momentos que a gente pensou, sentou e falou, meu Deus, nós não vamos conseguir. Aí junta todo mundo, vamos conseguir sim. O que a gente tem que fazer? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos correr atrás disso, vamos correr atrás daquilo. Vai dando aquele desespero porque, por exemplo, em abril, acho que era pra gente ter montado uns 3 veículos, a gente conseguiu montar um. Aí a gente já pensava, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. A gente tinha a meta de 11 veículos até junho. A gente conseguiu montar 11 veículos até agosto. Então, assim, foi extrapolando e o lançamento não ia mudar a data. Janeiro o carro era produto corrente, a gente tinha que produzir. Uma coisa era comum, né? Todo mundo sabia que a gente não pode errar. A gente tem que ter certeza de que estamos fazendo o melhor produto e para isso que nós estamos exaurindo a quantidade de testes. A gente não podia errar, de forma alguma. Não existia a possibilidade de erro. Então, tudo que as ações que a gente fazia era assim. Tinha 2 ou 3 ações de segurança. Se uma falhasse, tinha que ter a segunda. Se a segunda falhasse, tinha que ter a terceira, né? Ações redundantes para evitar nenhuma falha, seja ela qual fosse. A gente não podia errar mais. Porque como você andou com o cara lá, o cara fala, andei no caminhão, o caminhão é isso, é aquilo. Até hoje a gente escuta isso. E você tem uma resistência quanto a isso. Mas quando você põe a pessoa dentro do veículo hoje, que é o S-Way, o cara muda. Só do cara abrir a porta, o cara já fala, opa, isso aqui não é Iveco. Tá, mas vou te apresentar. É um S-Way, 540 cavalos, e eu tive o prazer e a honra de calibrar esse veículo, tá? E a gente continua trabalhando, tá? Visitando o cliente, escutando e demonstrando o nosso caminhão, do que ele é capaz de fazer. Nós vamos fazer um dos melhores caminhões do mercado, nós vamos fazer o melhor produto que essa empresa já fez no segmento de pesado. Confia, acredita. Nós trabalhamos globalmente, os times de engenharia, a gente discutia soluções. É como se realmente a gente entrasse numa nova era de tecnologia de conforto, de qualidade. Então a gente criou metodologias, não só de engenharia avançada e simulação, mas os processos de engenharia para que um protótipo ficasse pronto.